Fala galera, beleza? Aqui é o professor Pedro Bittencourt. Eu sou professor de matemática aqui do cursinho Prepara Mais e estamos aqui nessa jornada, né? Respondendo aí as questões do ano da prova de 2007 para o IFAL. Então vamos lá, deixar de lenga-lenga. Questão de número 36. Este ano a prova teve 20 questões de matemática. Tá certo? Diferente de hoje. Hoje a gente responde 18 questões de matemática, 18 de português e 4 de atualidades. Bom, questãozinha aí de número 36. Vamos ver o que ela quer. Um mestre de obra, Pedro, olha, meu xará aí, ó, fazendo obra, tá vendo? Deseja construir uma escada conforme a figura abaixo. Sabe-se que a altura MN, ó, a gente já viu aqui no canal que MN nada mais é do que um segmento de reta. Olha aqui quem é o segmento de reta MN. É esse cara aqui, ó. MN. É muito importante quando a gente está estudando geometria, a gente não só estudar área e perímetro, tá? É entender, ó, que N aqui é um vértice, isso aqui é outro vértice, o P é um vértice. Aí quando eu ligar um vértice ao outro, eu tenho um segmento de reta. Olha o segmento de reta que eu tenho aqui, ó. Pedro, pode ser que não tenha nada a ver com a questão, mas pode ser que tenha a ver tudo, pô. Se tu não sabe quem é NM, PN, ou não sabe quem é PM, você não vai saber nunca colocar os valores, tá bem? Então, a altura MN é de 160 raiz de 3. Cadê MN aqui, ó? Tá aqui. 160 raiz de 3. E a distância PN, ó, PN é igual a 320 centímetros. Vou botar o centímetro aqui também. Nessas condições, pode-se afirmar que o ângulo MPN, galera, olha, ângulo MPN com o chapeuzinho aqui no P. O que isso significa? Que o ângulo vai estar no vértice P. Ó, no vértice P aqui vai ter um ângulo. Ó. De quanto é esse ângulo, Pedro? Não sei. Beleza? De elevação da escada e o número de degraus necessários para que a escada atinja o ponto N são, respectivamente, então ele quer o ângulo e o número de degraus. É o que ele quer. Ele quer o ângulo formado aqui em P e ele quer o número de degraus. Vamos analisar que esse triângulo retângulo, eu vou ter um ângulo aqui, que eu vou chamar esse ângulo de alfa. Eu tenho aqui um ângulo de 90 graus. Já sabemos que todo mundo que está oposto ao ângulo de 90 graus, eu vou chamar isso aqui de quê? Hipotenusa. Olha, aqui eu tenho a minha hipotenusa. Beleza. Galera, quando a gente está estudando lados, a gente pode achá-los através de um teorema de Pitágoras ou a gente pode fazer por trigonometria. A diferença da trigonometria para o teorema de Pitágoras é que na trigonometria eu tenho ângulo. Como é esse caso aqui. Neste caso, eu tenho uma angulação aqui que eu quero descobrir dentro do triângulo retângulo, certo? Então, eu vou ter que utilizar para responder isso aqui, ó, trigonometria. A diferença entre teorema de Pitágoras e trigonometria é exatamente esse ângulo aqui, tá bem? Pitágoras não vai ter esse ângulo, a não ser de 90 graus, que é comum. Tá. Em relação ao ângulo aqui, eu tenho oposto a ele o segmento de reta MN. Então eu tenho o meu cateto oposto e eu tenho a minha hipotenusa. Vamos lá. Quais são as razões trigonométricas que eu tenho dentro de uma trigonometria? Eu vou ter seno, cosseno e vou ter tangente. Quem é a razão trigonométrica do seno? É o cateto oposto sobre a hipotenusa, do cosseno, cateto adjacente sobre a hipotenusa e da tangente, coK, cateto oposto sobre o cateto adjacente. Qual dessas três razões trigonométricas a gente vai poder utilizar aqui? A gente vai poder usar qual? A do seno. Por quê? Porque na ilustração eu tenho o cateto oposto e tenho a hipotenusa.
Tá bem? Ó, eu arrisco dizer que para a prova do ano de 2024 tem uma grande probabilidade de cair uma questão de trigonometria, tá bem? Então, olha, o seno de alfa vai ser igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Ah, professor, e se eu quisesse usar o cosseno? Pô, você não tem a medida aqui, ó, do adjacente. Você não tem a medida do adjacente, então você não ia ter como fazer essa resolutiva, tá bem? Então, vamos continuar aqui, ó. O seno do ângulo. Professor, eu não sei o ângulo. Pois é, eu quero achar. Eu quero achar o seno do ângulo. Professor, é possível? Com certeza é possível, tá certo? Aí, olha só. O seno do ângulo eu não conheço. Então, seno do ângulo é igual. Quem é o meu cateto oposto? O meu cateto oposto, ó, é 160 raiz de 3. E a minha hipotenusa é o 320 sobre 320. Vamos simplificar isso aqui cortando zero, ó. E eu percebo que 32 é o dobro de 16. Então, eu posso dividir aqui por 16 e aqui por 16. Então, o seno do ângulo vai ser igual a raiz de 3 dividido por 2. Tá bom? Porque 32 dividido por 16 é igual a 2 e 16 dividido por 16 é igual a 1. Qual é o ângulo do seno que tem como resultado raiz de 3 sobre 2? Uma coisa que você não pode deixar de ir para a sua prova sabendo são os ângulos notáveis. Ângulos notáveis. Quem são eles? 30, 45 graus e 60 graus. 1 sobre 2, raiz de 2 sobre 2 e raiz de 3 sobre 2. Eita, tô colocando aqui tudo ao contrário, né? Vamos apagar aqui rapidinho. Vamos fazer alguma coisa mais bonitinha aqui. Deixa eu apagar aqui. Faltou colocar o nome aqui das razões, né? Aqui, ó, para ficar bem legal aí para vocês. Um assunto só complementar mesmo aí para vocês irem lembrando. Bom, a questão já está praticamente respondida. Seno de 30, 1 sobre 2. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 60, 1 sobre 2. Tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Tangente de 45 é 1 e a tangente de 60 é raiz de 3. Você precisa saber dessa tabelinha aqui dos ângulos notáveis, tá bem? E claro, saber o seguinte, ó, o seno de 30 graus é igual ao cosseno de 60 graus. E o seno de 60 graus é igual ao cosseno de 30 graus e vice-versa. Só um resuminho aí para a gente poder entender, tá bom? Então, o seno de 60 é um seno de 60 graus. Já corta a alternativa B, já corta a alternativa C, já corta a alternativa E. Sobrando a alternativa A e a alternativa D. Quantos degraus nós vamos ter? Olha, se a altura de MN é 160 raiz de 3, e eu sei que a altura de cada degrau é igual a 10 raiz de 3, então é só dividir, ó. A altura final pela altura do degrau. Corta o zero com o zero, a raiz de 3 com a raiz de 3 e sobra 16. Para eu alcançar o patamar de 1 metro de 160 centímetros raiz de 3, eu preciso de 16 degraus. Sobrando então a resposta letra D de dado. Tá bom? Questão de trigonometria bem completa. Dei um resuminho aqui para vocês, principalmente quando usar Pitágoras, quando usar trigonometria. Falei sobre segmentos de reta, ângulos notáveis e da relação seno de 30 cosseno de 60, para que você possa ter, além da resolutiva, um breve resumo sobre o conteúdo. Tá bom? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Prova do IFAL, maminha, maminha, maminha. Tem que saber a tecnicidade. Se você não saber a técnica, não saber a propriedade, não tem como responder. Beleza? Muito obrigado. Sou o professor Pedro Bittencourt. Deixa seu like aí, seu comentário e segue nosso canal. Valeu!